Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou fazer a revisão para a prova da CPOR em 2022, ok? Bom, a primeira questão da prova de português da CPOR diz assim: assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da partícula C na sequência em que aparece no período abaixo. O maquinista se perguntava se a próxima parada seria tão tumultuada quanto a primeira, com aquelas pessoas todas se debatendo, os bilhetes avolumando nas mãos do cobrador, os reclamos que se ouviam dos mais exaltados. Aí nós temos as respostas, tá? E ele pede para que nós possamos analisar a palavra C, né, a partícula C, melhor dizendo, na ordem respectiva, né, na ordem em que aparece. Tá? Então, o maquinista se perguntava. Então, a palavra C está ligada ao verbo perguntar. O verbo perguntar é um verbo bitransitivo. E o verbo perguntar, sendo bitransitivo, ele tanto pode ser tratado como um objeto direto, né, um verbo transitivo direto. Ele pode pedir um complemento, que é um objeto direto, ou ele pode se comportar como um verbo transitivo indireto, ou seja, pedir complemento, que é um objeto que seja um objeto indireto. Então ele é bitransitivo. Bom, o que acontece? Neste caso, quando eu utilizo o C, né, que aí reflexivo, né, a sua função é reflexiva, então o maquinista se perguntava. O maquinista perguntava a quem? Tá? Então, se ele perguntava a quem, C só pode ser o que? Um objeto indireto. Tá? Então, aí por eliminação só vamos ter duas opções, ou a A ou a D. Tá? A próxima palavra, C, né, tem uma função de conjunção integrante, tá? E depois ele é parte do verbo. Tá? E em seguida ele é uma partícula apassivadora, tá? Porque a partícula apassivadora tem essa função passiva, tá? Em relação aí às ações que ele possa representar. Então a resposta só pode ser a letra A, ok? Bom, seguindo. 2. Na frase C.O. avisa-me, a alternativa que completa corretamente a frase é. Então aí você precisa ter conhecimento da flexão dos verbos, né? Então no caso só pode ser aí, né, como uma forma do subjuntivo, né, um verbo que está no subjuntivo flexionado, a segunda pessoa do singular, se tu ouvires, né? Então acho que seria mais interessante nós pensarmos assim, utilizarmos o verbo, né, dentro do contexto. Se ouvires, né? Se ouvires, nenhuma das outras formas pode satisfazer. Então a opção aí é a letra D de dado, ok? Nenhuma dúvida. Podemos seguir. Vamos lá. Questão 3. Olha aí. Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos um sonho muito antigo da humanidade, que se poderia resumir em duas palavras: universalidade e interatividade. As luzes que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma promessa universal, cultivavam um modo de utopia. Elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas de cada um,
construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que elas fossem, e que ao mesmo tempo pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era permitido pela comunicação manuscrita ou a circulação dos impressos, encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. Chartier, A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Nesp, 1998. Vamos ao enunciado. No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza o texto eletrônico como um poderoso suporte que coloca ao alcance da humanidade o antigo sonho de universalidade e interatividade. Uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo, a universalidade e a interatividade que o texto eletrônico possibilita estão diretamente relacionadas à função social da internet de. Bom, então nesse caso nós precisamos aí ler com atenção o texto, tá? Marcar, sublinhando cada uma das partes que nos chamam a atenção e que vão caracterizar o objetivo e a informação que está sendo veiculada, né, no texto, ok? Então a resposta que nós podemos utilizar aí, né, a ideia mais interessante sobre o sociólogo seria propiciar, né, o livre e imediato acesso às informações, tá? E ao intercâmbio de julgamentos. Só pode ser a letra A, ok? Ok? Podemos seguir? Vamos lá. Questão 4. Leia o trecho abaixo e responda a questão a seguir. Pobre velha música, não sei por que agrado, enche-me de lágrimas meu olhar parado. O sujeito de encher-se, tá? No terceiro verso bom, é uma questão que exige de você o conhecimento morfossintático, tá? E principalmente, atenção, nós não podemos errar, não podemos perder ponto, tá? Então, a resposta que pode aí satisfazer, né, o enunciado é meu olhar parado, ok? Então, meu olhar parado seria o sujeito de quem? De encher-se, tá? Que é o terceiro verso aí. Questão 5. Entre aspas. Sempre abafando os passos. Dirigi-me novamente ao fundo do quintal com medo daquela gente que nem me havia mandado buscar a escola para assistir à morte de meu pai. Ponto. As orações grifadas, perdão, eu deixei ao lado, mas é acima, né? Senão não é dar espaço, ia ficar muito pequeno, eu deixei ao lado, tá? Então, na prova estava embaixo essa parte aí. Então, as orações grifadas ao lado ou acima, tanto faz, são respectivamente 2 pontos. Então aí você precisa ter um conhecimento também, tá? De sintaxe e principalmente, né, aquele estudo sobre as orações, né, subordinadas, adverbiais. Então, nessa questão 5, né, eu tenho que analisar primeiro trecho em ordem, respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é em ordem, sempre abafando os passos, tá? Então, o que caracteriza, né, uma oração subordinada adverbial modal? É aquela que você tem uma redução, né? Elas são reduzidas.
tá? Nesse caso é reduzida de gerúndio, tá? Então, nós só temos aí de resposta C ou a D por enquanto, né? Então vamos analisar aí a próxima. Aí seguindo, nem me havia mandado buscar a escola, tá? Então aí você tem uma oração subordinada ao que? A adjetiva restritiva, não é isso? É isso, tá? Bom, para finalizar aí, né, nós temos para assistir à morte de meu pai. Então aí a função, só você olhar para o para, você já vai ter aí a confirmação aí de que é uma oração subordinada adverbial, mas com esse valor de final, tá? Então é a oração subordinada adverbial final, tá? A resposta só pode ser a letra C de casa, ok? Sem nenhum problema, certo? Então muita atenção aí. Questão 6. Nos provérbios abaixo, assinale aquele em que se observa a concordância prescrita pela gramática, tá? Então aí, muito cuidado, tá? A resposta mais adequada você vai eliminando até chegar à resposta final. É claro que eu posso responder rapidamente? Posso, mas eu tenho que ler com cuidado cada uma das respostas e ir eliminando, tá? Até chegar à possível resposta. Então a A, logo aí de imediato, a A, não se apanham moscas com vinagre, tá? Se nós observarmos o verbo apanhar, ele está flexionado corretamente, o que indica que há aí uma concordância verbal perfeita, tá? Não há nenhum problema em relação à gramática, tá? Não há nenhum problema em relação à gramática normativa, ok? Então a resposta logo aí de imediato a resposta é a A, não é isso? As outras não são respostas. É claro que o candidato pode se confundir e na opção D, diga-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. O que acontece? No uso formal da língua, nós não utilizamos mesóclise. Ninguém utiliza mesóclise, tá? Então você não vai responder, não vai marcar essa opção, porque nós não falamos dir-te-ei, dir-me-ia, ninguém fala assim, tá? Então o uso adequado, formal, correto, coerente é o da letra A, ok? Marcando aí letra A. 7. Aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão. Aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho. A vida fica lá fora. Dinheiro fica lá fora. A cama fica lá fora. A mesa fica lá fora. Salário fica lá fora. A fome fica lá fora. A comida fica lá fora. A vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. Wilson Simonal, aqui é o país do futebol, disponível em aí o endereço, acesso, 27 de outubro de 2011, fragmento. Vamos ao enunciado. Na letra da canção, aqui é o país do futebol, de Wilson Simonal, o futebol como elemento da cultura corporal de movimento, expressão da tradição nacional, é apresentado de forma crítica e emancipada, devido ao fato de... Bom, então aí nós precisamos analisar o seguinte: qual é a informação que está sendo trabalhada aí no texto, O assunto é futebol, mas aí há uma certa crítica, há um certo conhecimento em que você deve observar a reflexão sobre a ideia
que está na mente das pessoas. Que ideia é essa? Uma ideia alienadora que o futebol ele passa, né? Então nós temos que marcar a letra D, né? Porque a letra D ela nos mostra que há uma reflexão, né, sobre esse comportamento alienado, né, esse modo de pensar alienado, né, que é causado aí pelo futebol. Ok? Então a letra D é a resposta. Próxima questão. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem, em que ele contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do Tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O Tupi encontrou a credulidade geral, riso, a mofa, o escárnio, elevou à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não havia a matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, disponibilidade, o acesso, 8 de novembro de 2011. Vamos ao enunciado. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que, tá? Então aí nesse caso, nós precisamos ler com atenção, entender a informação que está sendo passada para nós, de modo crítico, de modo inteligente, tá? Então as entrelinhas precisam ser compreendidas, tá? Tanto o implícito, tá? Quanto as informações defendidas pelo autor também. O que ele quis dizer com isso, com aquilo? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer. Então, a resposta que nós devemos marcar, ela deve entender o seguinte, deve entender da pátria, deve compreender, melhor dizendo, a pátria a partir de toda uma mitologia, que o texto traz. Há elementos míticos, que nós observamos. Lima Barreto sempre retrata o suburbano. O Lima Barreto sempre retrata os atos engraçados, burlescos, os atos que o homem comum, as pessoas praticam diariamente. Então, esse cotidiano popular, deve ser entendido assim como a riqueza, desse solo, e principalmente essa linguagem casta, essa linguagem, digamos, pura, que o povo tem, e que vai levar certamente a uma frustração ideológica. Então, a resposta
seria qual, gente? C. Ok? Joinha? Podemos passar? Beleza. Vamos lá. 9. Assinale a oração cujo sujeito é inexistente. Tá? Então, nessa 9, nós temos que compreender como que o sujeito pode ser classificado como inexistente. Para confundir, né, eles colocaram todos os verbos, o verbo haver, que geralmente a pessoa marca lá, vou marcar o verbo que indica a impessoalidade, mas aí todos são, e como é que você vai responder? Como é que eu vou responder? E agora? Então, existe aí uma pegadinha, né? Porque quando você tem o verbo haver impessoal, né, o sujeito geralmente inexistente é sempre tratado como elementos de fenômenos naturais, mas não é assim que você vai responder. Você tem que olhar para a questão, tá? E ver se a questão não tem sujeito, e a única questão que não tem sujeito é a resposta D, tá? E ele até fala assim, não há possibilidade de êxito, ok? Então a resposta é D de dado. 10. E última questão, tá? Então, a prova é bem tranquila. Vamos lá, até aqui. Questão 10. Quando eu passo na Saara amortalhada, ali dizem, lá vai África embuçada no seu branco albornoz. Nem veem que o deserto é meu sudário, que o silêncio campeia solitário por sobre o peito meu. Vamos ao enunciado. No texto extraído de Vozes da África de Castro Alves, o grande poeta dos escravos, não é isso? Encontramos a seguinte figura de linguagem, 2 pontos. Bom, se nós observarmos, né, essas vozes ganham vida, né? A voz da África, né, da belíssima África, ganha vida, tá? Ela ganha toda uma personificação, quase que não saiu aqui, desculpe. Então ela se personifica, né? Essa voz da África, ela ganha toda um corpo, né? Ela passa a existir como tal, né? Então a única resposta que vai satisfazer aí ao enunciado, a minha resposta é a letra E, de escola, ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Essa revisão para a prova da CPOR ficou jóia, ficou bacana, não é isso? Bom, pessoal, eu agradeço a sua atenção até aqui. Inscreva-se no meu canal para você ter mais aulas, mais bizus, mais macetes. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Fui!